Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje a gente vai conversar sobre esse amor aos livros clássicos, porque recentemente eu recebi um comentário, já faz algumas semanas, do Rodrigo Mira. Eu vou ler aqui para vocês. Juliana, eu sou fã dos livros clássicos, procuro conhecimento sobre os autores, mas para mim é tão difícil a leitura, dá vontade de abandonar. Você poderia fazer um vídeo sobre essa sua paixão por esses livros tão intensos e que me chama tanto a atenção, o que me levou a ser inscrito do seu canal. E essa paixão eu tenho por música, filme, museu, história, ópera, mas os livros para mim é um custo. Toda vez que eu pego para ler eu fico repetindo várias vezes para entender. E ele diz aqui, eu não vou desistir, né? Toda vez que eu assisto seus vídeos, eu me animo ainda mais para ler, né? E aqui ele agradece. Rodrigo, eu que agradeço aqui pelo seu comentário. Esse comentário ele ficou ecoando já faz algumas semanas aqui para mim, por isso eu decidi fazer o vídeo então. Bom, por quê? Por que livros clássicos, né? Eu amo os livros em geral, livro contemporâneo, livros de vários gêneros diferentes, mas eu tenho um apreço especial pelos clássicos, porque eu acredito que ao longo do tempo, isso é um fato, né? Muitos livros são publicados todo mês, muitos livros são publicados sempre, né? Isso sempre acontece, vai continuar acontecendo, mas os livros clássicos, eles já passaram por essa prova do tempo, né? Então, muito tempo se passou, às vezes séculos, inclusive, e aquela obra, ela continua fazendo sentido, é uma obra atemporal. Então, assim, você vê questões aqui universais, questões históricas, questões, né, que pessoas lá no passado passaram, aconteceu certas coisas, tem questões, é uma ficção, muitas vezes é ficção, mas tem questões reais aqui também nas histórias. Então, o seu mundo, o mundo de todo mundo, ele é limitado, né? Você tem um tempo limitado, você tem poder aquisitivo também, é limitado. Então, assim, você sabe algumas coisas ali, a internet também amplia um pouco mais essa questão, mas quando você começa a ler, o seu mundo, a sua visão de mundo, ela se amplia de uma maneira que é difícil mensurar. Então você começa a entender muitas coisas, o seu universo se expande. E aí você começa, sabe aquela coceirinha de querer saber mais, de se olhar assim e falar, nossa, como eu sou ignorante? E isso aqui não é uma ofensa, tá, gente? É aquele gostinho de querer mais, de querer ler mais. E nem tudo é as mil maravilhas. Às vezes um livro, algum personagem te incomoda. Algum personagem, nossa, você tem raiva daquilo, você não gosta do que está acontecendo, você não concorda com o ponto de vista do protagonista ou de um outro personagem, mas mesmo assim, isso é enriquecedor. É um trabalho que você está trabalhando ali a sua cognição, a sua memória, a questão também da atenção. Você ficar... Quanto tempo você consegue ficar lendo? É difícil, é muito mais fácil você pegar um celular e ficar rolando a tela, mas você ficar ali lendo por 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, é um exercício. Então, realmente, exige um pouco de esforço, sim, tá bom? É claro, assim, depois que a leitura se torna um hábito na sua vida, esse esforço fica um pouco mais fácil. Mas existem livros clássicos que são mais fáceis. Existem livros clássicos intermediários e os mais difíceis. Eu acho que é bacana, de repente, você começar por um clássico moderno, né? Um clássico aqui do século XX. A linguagem é mais acessível, o ritmo também, porque os clássicos têm um ritmo próprio, um ritmo mais lento. É bacana você também pensar em qual tema que você está interessado. Porque o clássico não é um gênero, o clássico é um livro antigo, é um livro que resistiu ao tempo, é um tipo de livro que influenciou aí outras obras que vieram depois. Então, você gosta de questões históricas? Procure então um clássico, uma ficção histórica. Tem guerras, tem questões fortíssimas dentro dos livros. Ah, você gosta de romance romântico, não, você gosta de questões mais filosóficas. Então, assim, é uma gama imensa para se procurar dentro da literatura. Então, é bacana você também pesquisar, procurar algo que
você goste. Tem a questão também da tradução, né? Geralmente, um livro clássico, ele tem diferentes traduções, diferentes editoras, e tem traduções que procuram preservar mais esse linguajar clássico, e tem novas traduções que procuram trazer essa linguagem mais para o atual, mais para o moderno, até para trazer jovens para a leitura dos clássicos. Então, assim, veja para você também qual tradução, antes de comprar o livro, antes de ler, qual tradução se adequa mais à sua realidade. E o livro clássico não é que ele traga algo novo para você, mas um livro clássico, ele te abre os olhos, abre a mente para as coisas exteriores, para as coisas que já aconteceram, você tem mais empatia, mas também, o que é muito bacana, é você prestar atenção também em questões interiores. Às vezes aquele personagem, você detestou aquele personagem, você detestou o que aquele personagem fez, por que ele fez isso. Aí você presta atenção, por que você está tão incomodado assim com aquilo que aconteceu. Então assim, você começa a prestar mais atenção também em você mesmo. Entra um autoconhecimento. Com literatura, você vai refletir mais sobre você mesmo, sobre as suas atitudes, sobre coisas que aconteceram com você, porque sempre você vai se conectar com uma parte aqui desse livro. Desse livro não, desses livros, né? Tem muitos e muitos clássicos. É uma lista, nossa, imensa, de livros clássicos. Eu acho válido essa questão, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, tudo bem. Mas assim, entenda que o autor, ele não escreveu o livro para te agradar. Ele quis passar uma mensagem com esse livro, com essa história. E a interpretação também é muito individual. Cada um tem uma interpretação, cada um vai absorver algo ali daquela obra. Mesmo a mesma pessoa, às vezes numa releitura, às vezes não sempre, numa releitura ela vai conseguir observar outros fatores, outras questões que naquela primeira leitura ela não conseguiu ver. Passou batido. Então, assim, isso é um clássico. É um livro que não se esgota. Tem pessoas que leem várias vezes o mesmo livro e vai encontrando mais coisas ali. Gente, isso é muito enriquecedor. E eu acho bacana também essa questão de respeitar, né? Respeitar a opinião, em vez de você questionar, porque a pessoa leu e interpretou desta forma e você interpretou de uma maneira diferente, isso, uma opinião não anula a outra. Essas visões diferentes, elas podem enriquecer ainda mais a leitura e a compreensão da obra. Tem a questão do crítico também. Eu gosto quando as obras vêm com um texto, uma fortuna crítica, que vai explicar, vai contextualizar ali o que estava acontecendo. Mas nada é mais importante do que a obra em si. Nenhum crítico literário é melhor do que a própria obra, tá? Então vamos valorizar a obra. E o esforço, ele vai existir mesmo. Mesmo quem lê todos os dias, às vezes você pega um clássico aqui que você fala, uau, sabe? Tem livro que eu leio 50 páginas em 1 hora. E tem livros que em 1 hora eu consegui ler 10 páginas. Por isso, de você procurar um clássico mais fácil. Eu fiz, inclusive, esse vídeo já faz tempo, de 10 livros clássicos para iniciantes, porque existe mesmo essa diferença. Então, por que eu amo os livros clássicos? Eu amo porque eu vejo como grande fonte de sabedoria, né? Nem tudo é agradável, doce, maravilhoso, mas sim há aprendizado nisso, há aprendizado nesta leitura, porque o quanto o livro ele abrange a sua visão de mundo e a sua visão de você mesmo sobre o mundo, sobre questões que às vezes estão tão borradas, apagadas e você não entende nada, e você lendo aqui tantos e tantos livros clássicos, você começa a entender a si próprio, a entender os seus valores, o que é importante para você.
Eu amo porque eu vejo como um grande amigo, um amigo aí cheio de sabedoria, uma sabedoria infinita, né, que eu posso acessar a qualquer momento, posso revisitar. Então eu tenho novas histórias, tenho novas coisas para aprender, para conhecer. E quanto mais eu leio, mais eu quero ler, mais isso se torna prazeroso. Então, para exemplificar o que eu estou falando, eu trouxe alguns livros clássicos aqui e vou falar para vocês algumas lições que eu aprendi. Não significa que esses clássicos são só sobre isso, é o que eu falei. Um livro, às vezes, ele aborda diversos temas, tá bom? Mas vou ser breve aqui e vou dizer alguma coisa que eu aprendi com alguns livros que eu gosto muito, alguns clássicos que eu gosto muito. Bom, esse livro aqui, eu amo esse livro e eu fiquei pensando muito sobre ele, ainda penso muito nele, que é A Inquilina de Waldfall Hall, da Anne Brontë. E aqui eu fiquei pensando, poxa, por que as pessoas não falam mais sobre isso? Por que as pessoas não falam mais abertamente sobre isso? Porque quando ele foi escrito, eu até entendo o choque que houve aqui pelos temas abordados, são temas fortes, mas hoje em dia a gente tem liberdade para falar sobre isso. E aqui você vai entender o perigo, você vai entender a importância de você escolher quem vai estar ao seu lado, em quem você vai decidir passar a sua vida toda. Porque isso, a pessoa que vai estar do seu lado, ela pode te ajudar em momentos difíceis, ela pode ser seu apoio, vocês vão se ajudar mutuamente, construir coisas juntos, ou essa pessoa pode piorar muito a sua vida. Sua vida pode ser muito difícil, dependendo de quem escolher, de quem você escolher para estar ao seu lado. Então, uma das questões abordadas aqui é essa. E aí você tem um agravante ainda das leis vigentes da época, em que a mulher ela não tinha quase opção nenhuma, então ela ficava presa numa situação. E, inclusive, eu lembro que a tia da personagem aqui avisou isso a ela. Olha, presta atenção, toma cuidado com a paixão, porque depois para resolver essa situação, e realmente as pessoas não falam muito sobre isso, né? Você precisa levar isso muito a sério. Você vai escolher uma pessoa para estar ao seu lado a sua vida toda, então precisa ter afinidade, vocês precisam entender o que é valor, o que você acha importante, o que o outro acha importante, sabe? Precisa estar casado nisso também, senão um vai atrapalhar a vida do outro, é isso que vai acontecer. Então esse livro, para mim, foi uau, né? Naquela época, a falar sobre isso. Eu amei A Inquilina de Waldfall Hall. Por um outro lado, falando também em casamento, temos aqui uma personagem muito humana, que é a Emma Bovary. Esse aqui é a Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E aqui é uma mulher que se casou, ela leu os romances românticos da sua época e ela se casou esperando viver aquelas coisas dos livros românticos. Então, ela está em busca, sempre em busca dessa paixão, né? Fugindo do tédio. E ela não sabia, então, o que era o casamento. E aí, só que também, né, naquela época, como é que ela ia saber quais as opções que ela tinha? Mas, então, é uma personagem muito humana, né? Você lê e você sente raiva, não só dela, de outros personagens, mas você também não pode julgar, porque você vê questões assim também que você tem empatia. Então é um livro tão real, mas mostra muito essa questão da paixão da pessoa, achar que porque ela está em busca de novas paixões que ela está vivendo, que, né? Isso é aproveitar a vida. Novas paixões, né? Essa coisa doida. E na verdade não tem liberdade nenhuma nisso, né? A pessoa fica presa essas novas paixões e perde a razão, perde toda a razão. Por quê? Porque a paixão, ela tira a sua razão. A paixão, ela não te deixa ver as coisas com clareza. Então, é o perigo de seguir as paixões também. Então, assim, cada livro traz aqui
uma reflexão, não só uma, várias, né? Mas vamos falar aqui sobre algumas reflexões. Mais uma vez falando sobre casamento, sobre família, um outro lado, um livro que vai falar mais sobre os valores do casamento, da família, dos laços, das questões morais, é Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. É um livro também que, nossa, é uma doçura, né? Vai falar sobre a importância ali de manter os valores morais, a importância da família, porque você vê o crescimento dessas meninas aqui, as dificuldades que elas vão passar. Cada uma tem uma personalidade, mas assim, o que elas têm em comum é o amor. É uma ajudando a outra e essa mãe apoiando essas meninas. Então, assim, é o senso de família, um senso de amor, de fraternidade, de doação. Nossa, é um livro muito bonito. Mais uma vez falando sobre família, esse livro aqui, gente, me emocionou de uma maneira, que coisa linda. Me encantou. É de Ivan Turgenev, Pais e Filhos. E esse livro, né, dentre tantas questões abordadas, questões inclusive da época, né, da Rússia, mas me encantou aqui a questão do respeito, das diferenças, dos conflitos de geração, né, de pais e filhos. Então, quanto é importante você honrar os seus pais, você honrar o que eles passaram, porque se hoje você está vivo, se hoje você está de pé, é porque alguém cuidou de você quando você nasceu, quando você precisou. Por mais que no seu olhar possa ser pouco, essas pessoas doaram o que elas tinham para doar. Essas pessoas fizeram sacrifícios para que você se alimentasse, para que você tivesse roupa, para que você estudasse. Então, esse respeito, essa honra, né, aos nossos pais, e também como pais, porque eu sou filha, mas eu também sou mãe. Vê também, porque a gente vê nos nossos filhos também algumas diferenças, esses conflitos, e entender. Isso sempre vai acontecer. Então, nossa, essa leitura aqui foi demais, foi uma sensibilidade. Então, assim, para honrar esses valores de onde nós viemos, para entender que se a gente está aqui é porque pessoas fizeram coisas por nós, né? Então, assim, valorizar isso, por mais que você acha que isso seja pouco, para a outra geração aquilo não foi pouco, aquilo era importante. A pessoa, os pais, eles se doaram. De alguma maneira, os pais se doaram para que hoje você esteja aqui. Então, é importante ser grato. Ainda falando sobre casamento, sobre família, tem um livrinho aqui muito rico nesse sentido de mostrar as fases diferentes de um relacionamento, que seria a paixão, aquele conhecer a outra pessoa e a novidade do casamento. E ali o amadurecimento para o amor, né, o companheirismo, o apoio, quando as coisas acontecem, você ter alguém ali. Então, a diferença do oba-oba, da paixonite, do desejo, para o amor que constrói. Esse aqui é Felicidade Conjugal. É um livro curtinho e que aborda essas fases diferentes do relacionamento. Vou falar aqui de um outro livro que, quando eu li, foi um soco no meu estômago. Fiquei refletindo sobre ele por muito tempo. É O Estrangeiro, de Camus, Albert Camus. Esse aqui é um clássico moderno. A indiferença, aquela questão do tanto faz, que aqui o Meursault, o personagem principal, ele conduz a sua vida. Isso me incomodou de uma maneira, assim, absurda. E aí eu tive que refletir sobre isso. Por quê? Por que essa indiferença? Mas principalmente quando você age neste tanto faz, como se as coisas não estivessem acontecendo com você, como se não fosse com você, as coisas podem tomar um rumo nada agradáveis. E aí eu aproveito para falar sobre um outro livro aqui que mexeu demais comigo, que vai falar sobre a imobilidade, você ficar onde você está, você aceitar as coisas. O Deserto dos Tártaros, ele mexeu muito comigo, porque aqui o protagonista, ele tinha um objetivo, não é que tanto faz pra ele, não, ele tinha um objetivo, ele queria as coisas, mas
ele foi deixando, sabe aquela questão assim de, olha, mais pra frente eu vou resolver isso, mais pra frente as coisas vão dar certo. Quem nunca fez isso? Uns mais, outros menos. Então, não vamos deixar, as coisas vão se acalmar, tudo vai dar certo, vamos fazendo. Ai, isso me pegou de jeito nesse livro, sabe? Não, peraí, as coisas não se resolvem sozinhas. Não, não é assim. Você tem que ir atrás. Você quer alguma coisa, você precisa ir atrás. Tudo bem que as coisas não são no momento que você quer. Eu sei disso. Nós somos adultos aqui, nós entendemos isso. Que as coisas não são assim, ó, na hora. Mas você precisa investigar, você precisa ver, não, quais são os passos, eu quero isso, então o que eu vou fazer em relação a isso, sabe? Nossa, isso aqui mexeu demais comigo. Nessa questão de achar que as coisas vão se resolver, que tudo vai dar certo, e vai deixando, né? Ah, lá no futuro vai ser melhor. E você tem o presente aqui, o presente para você fazer as coisas acontecerem e para valorizar também, isso é muito importante. E nesse mesmo ponto também, esse aqui eu li agora também, faz pouquíssimo tempo, A Fera na Selva, do Henry James. É uma situação muito parecida, né? A história é diferente, mas também você ficar esperando, você achar que uma coisa maravilhosa vai vir na sua vida, vai acontecer na sua vida, nossa, vai vir uma coisa maravilhosa. Só estou esperando. Então, espera sentado, espera deitado, porque a vida não é assim. Você não tem que esperar nada de ninguém. Ninguém deve nada para você. As coisas não vão acontecer do nada. Não é assim, gente. Você tem que prestar atenção, você tem que valorizar as coisas. Agora, tudo bem, tenha projetos, pense no seu futuro, mas pense no hoje também, porque a vida é o que acontece todo dia, é o que você faz na sua rotina, repetidamente. A vida não é feita de grandes acontecimentos às vezes acontece, às vezes não acontece, mas você não pode deixar na mão do além. Entendeu? Você precisa fazer a sua parte e valorizar o seu dia a dia, valorizar também o que está aqui no seu alcance, ao seu alcance. E essa questão psicológica também, né? De o que você guarda, o que aconteceu com você, o que aconteceu da sua vida, porque nem tudo nós temos controle, não é verdade? Então assim, mas como você lida com as coisas que aconteceram com você? Você fica guardando isso? Você fica remoendo? Então assim, por exemplo, Memórias do Subsolo é um livro que fala muito sobre isso. É um homem aqui que fica remoendo as coisas que aconteceram lá atrás. E adivinha o que acontece no presente? Ele está trazendo coisas ruins de volta aqui. É um livro bastante denso. Mais um exemplo aqui. Esse aqui me fez pensar muito sobre... Sabe aquela frase assim, a ignorância é uma bênção? Não, não é uma bênção, não. Se você ler A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, você vai sentir ali como um soco no estômago, né? Essa questão do mais pobre, não tem acesso a tantas coisas e acaba se tornando invisível. Você vai ver que não tem como romantizar essa situação, A Hora da Estrela. Olha, eu tenho mais um monte de livros clássicos aqui para ficar falando sobre as lições que eu tive de cada um, mas eu acho que tá bom, acho que eu já exemplifiquei aqui com alguns, tá? Mas assim, temos diversos temas aqui para a gente abordar. Eu tenho certeza de que quem leu também conseguiu tirar outras lições diferentes desses mesmos livros, tá? Então isso é o enriquecimento, né, que os livros nos trazem, os livros clássicos, sobretudo. Então agora eu quero saber de você, como você vê os livros na sua vida hoje? Você aprendeu alguma coisa para a vida? Algum livro ensinou algo muito forte para você, que você trouxe para a sua vida? Vamos fazer essa troca enriquecedora aqui? Porque quando a gente fala sobre essas aprendizagens perante os livros, isso traz sempre assim mais vontade de ler. Então assim, vocês também colocando nos comentários o que vocês aprenderam com algum livro, alguma lição,
algo que aquele livro te trouxe, vai trazer vontade para outras pessoas lerem também, tá bom? Então vamos fazer essa troca aqui que é muito, muito enriquecedora. O livro tem um significado especial para você? Qual é esse significado? Porque eu sei que tem muitos, muitos significados diferentes e especiais para cada um. É isso então, eu espero ter conseguido mostrar um pouquinho deste mundo, o porquê deste amor para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.